Queria convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Nós começamos a nossa série de mensagens e temos falado sobre mais que suficiente. E ao longo desse tempo que Deus tem reservado para cada um de nós temos pensado justamente nesse tema. No último domingo nós começamos pelo necessário, entendemos que antes de exigirmos e buscarmos aquilo que é mais que suficiente, nós precisamos começar por aquilo que é o necessário, por aquilo que é o básico. E na última quarta, então, nós refletimos sobre como buscar aquilo que é mais que suficiente. Eu aproveito, então, desde já para te convidar a estar também presente nos estudos de quarta-feira, e não só na quarta-feira, domingo de manhã também é um tempo muito importante, irmãos, para que você possa estar aqui na Escola Bíblica Dominical. No tempo aqui de culto é o tempo onde eu falo, e Deus fala através das nossas vidas, e os irmãos ouvem, mas no tempo da EBD, que é a Escola Bíblica Dominical, é um tempo onde a gente pode partilhar, trocar, e por isso eu quero te convidar também a estar presente nesse momento. E o tema dessa mensagem, a mensagem de hoje é: Jesus é mais que suficiente. O tema da nossa reflexão é: Jesus é mais que suficiente. Eu quero então ler com você Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 até o versículo de número 17. Eu vou estar lendo na minha versão, você pode estar acompanhando aí na sua versão. Assim diz a palavra do Senhor: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Palavra de Deus, porção da palavra de Deus para nós nesta noite, neste tema tão importante de entendermos e buscarmos aquilo que é mais que suficiente para nós. E já conjecturamos aqui, já pensamos aquilo que poderia ser mais que suficiente para cada um de nós. E certamente algumas respostas talvez ainda continuem as mesmas. Para mim, mais que suficiente seria ter dinheiro no bolso, ter saúde, ter a paz no meu lar, porque meu lar é um lugar de conflito. Para mim, o mais que suficiente está relacionado a coisas. Talvez para outros esteja relacionado a pessoas. Olha, mais que suficiente para mim seria a chance de ter um convívio harmonioso com meu filho, de poder desfrutar do estar em família. Eu não tenho essa possibilidade, eu não sei qual é a sua história. Seja qual for a sua resposta, se a sua resposta não for Jesus, a sua resposta é insuficiente. E portanto, a grande pergunta que nós precisamos e queremos responder nessa noite é: por que Jesus é mais que suficiente? E aí eu já dou a resposta: aquilo, ou na verdade, o único que é mais que suficiente para mim, para você, para nós, é Jesus. Nada que não seja Cristo é mais que suficiente para cada um de nós. Aquilo que é mais que suficiente para nós não tem a ver com coisas, mas tem a ver com uma pessoa, e essa pessoa não é o seu cônjuge, essa pessoa não é o seu filho, não é a sua filha, mas essa pessoa é Jesus Cristo. Portanto, por que Jesus é mais que suficiente? E eu quero destacar com você nessa noite 5 razões por que Jesus é mais que suficiente. E a primeira razão está aqui no versículo de número 13. Paulo diz o seguinte: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transformou para o reino do seu Filho amado. Jesus é mais que suficiente para nós, porque Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E talvez você não consiga entender isso, mas me resgatar de quê? Eu não estava perdido. Me resgatou de onde? Que eu continuo vivendo dificuldade, eu passo por necessidades. Bem, você só entenderá a profundidade e o quanto esse resgate é precioso para você e para mim, se nós entendermos quem nós somos e onde nós estávamos. Para nós entendermos que há um Salvador e que esse Salvador, Jesus Cristo, eu preciso entender que eu sou alguém que está perdido. E essa postura, esse estado de perdição, ele fica cada vez mais claro à medida que nós vamos buscando em coisas, em experiências, em situações, satisfazer um desejo que não é satisfeito.
Alguns se embarcam pelo mundo das drogas, pelo mundo do álcool, pelo vício, pelo sexo desenfreado, e na busca dessas coisas, no final a sua experiência é uma experiência insatisfatória. Ao deitar na sua cama, ao reclinar a sua cabeça no travesseiro, a ideia, o sentimento é de solidão, está faltando alguma coisa. E eu repito aqui a frase que alguém já disse e que eu acho muito bem colocada, é que no coração do homem, no nosso coração, há um vazio do tamanho de Deus. E Deus, Jesus Cristo, é mais suficiente porque Ele nos resgatou. Nos resgatou de quê? Paulo diz que nós estávamos no domínio das trevas. Nós estávamos presos. E por que nós estávamos presos? Bem, nós estávamos presos não foi injustamente. Não foi injustamente que nós estávamos no domínio das trevas. Nós estávamos presos porque nós cometemos uma atitude que deu toda a garantia, todo o direito de que Satanás, o inimigo de nossas almas, de fato ele viesse nos aprisionar. Mas que prisão é essa? Não é uma prisão física, mas é uma prisão da alma, é uma prisão da mente, uma prisão no coração. E João capítulo 8, que está aí no seu esboço, diz o seguinte: Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E a grande pergunta que então nós poderíamos fazer nessa noite é: quem de nós não peca? João também, na sua primeira carta, ele vai dizer que aquele que diz que não peca ou que não tem pecado é mentiroso. Todos nós pecamos. E é justamente a prática do pecado que não apenas nos torna escravos, mas também nos torna prisioneiros, reféns. Reféns daqueles desejos que às vezes habitam no seu coração e você não consegue controlar. Refém de uma prática talvez que você tenha de falar e julgar a vida dos outros. Refém de maus pensamentos, maus sentimentos. E tudo isso eu quero te dizer e te dar uma notícia que no primeiro instante pode parecer triste. Eu falava com uma pessoa que às vezes nós temos a tendência de achar que o mal está fora. E no vídeo que nós assistimos ainda há pouco, de missões, quando falava sobre o teatro, ali nós pudemos perceber que ela teve uma fala que foi a seguinte: às vezes nós falamos que a televisão é do diabo. E nós temos essa prática. Falamos que a televisão é do diabo, falamos que o computador é do diabo, que o celular é do diabo. Começamos a dar para o diabo uma coisa que ele não tem. Né? E às vezes, não, esse telefone é do diabo, mas o nome que está lá no carnezinho da Casa Bahia é o seu, não é ele. Quem paga a conta é você, querido. Então ele é seu. Ele não é do diabo. Até porque ele não tem nada. A Bíblia vai nos dizer que ele não tem nem a chave da casa dele. Mas na verdade o que acontece, porque às vezes nós fazemos isso, é porque nós queremos. Fazemos porque o pecado habita em nós. Ele nos torna escravos. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3 diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. É isso que Paulo também diz na sua carta aos Efésios, que é considerada inclusive a carta irmã da carta que nós estamos estudando, que é a carta de Colossenses. Nós estávamos mortos, estávamos aprisionados. Se o pecado é algo que não apenas nos torna prisioneiro, mas ele nos torna escravo e também faz com que a gente seja impedido de desfrutar a verdadeira vida. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, querido. A verdadeira vida não é poder você fazer o que você quer. A verdadeira vida é poder dizer para aquilo que às vezes quer no seu pensamento, fazer o que é mal, fazer aquilo é errado e poder dizer não. Não porque você tem força, mas porque o Espírito Santo que habita em você, ele sim é maior que qualquer outra coisa, e através dele você pode dizer não para aqueles maus pensamentos que Paulo coloca aqui então no texto que nós acabamos de ler, que antigamente nós seguimos satisfazendo as vontades da nossa carne. E às vezes nós entendemos que é isso. Estudamos ainda há pouco, terminamos uma série sobre liberdade, e entendemos que liberdade não é fazer o que qualquer coisa ou fazer o que se quer. A verdadeira liberdade nós só podemos ter em Cristo. Mas se por um lado então o pecado nos torna prisioneiro, escravos, mortos, Atos capítulo 26, Lucas vai nos dizer o seguinte: para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus,
a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança que está entre os que são santificados pela fé em mim. O pecado também nos cega, a ponto das vezes você chegar para aquele que está numa vida de pecado e falar assim: olha, isso está errado, e a pessoa achar que não, isso aqui é normal, não estou fazendo nada demais. Ou às vezes para aqueles que estão presos pelo vício e não reconhecem que estão presos por um vício, e falam: na hora que eu quiser eu paro. Mas nunca para. Na hora que eu quiser eu paro, mas nunca para. A força contra o pecado, queridos, ela não vem de nós. O que nós apresentamos, estamos vendo aqui, que Paulo coloca na carta aos Colossenses, é que se Deus nos resgatou, é porque por nós mesmos, nós não teríamos capacidade, competência, força para sairmos dessa prisão, se dependesse única, exclusivamente de nós. Inclusive nessa referência que nós lemos há pouco de Efésios, diz o seguinte: todos nós, a começar por mim, estamos reféns, se não estivermos junto com Deus, do pecado, e todos nós pecamos. Portanto, não há no seu lado nenhum anjo, nenhuma pessoa perfeita. O que há no seu lado é uma pessoa doente, buscando o único tratamento que pode promover a cura. Por isso que eu digo que a igreja é um grande hospital. As pessoas olham para a igreja e falam: mas na igreja tem muito hipócrita, na igreja tem muito mentiroso, na igreja tem muito isso. O melhor lugar para ter todo tipo de gente é aqui, irmãos. Porque se esse tipo de gente, que somos eu e você, aqui está, é porque nós entendemos que não queremos e não podemos continuar assim. E estamos aqui justamente em busca de tratamento. Assim como o enfermo precisa ir ao médico para receber um tratamento, assim nós precisamos vir à casa de Deus em busca do tratamento que Deus tem para cada um de nós. Eu posso buscar Deus em casa? Pode. Claro que você pode, porque Deus faz presente em todo lugar, mas Deus não quer apenas curar as nossas feridas, a nossa alma e nos promover a liberdade do pecado. Deus quer nos tornar parte da sua família. O texto que nós acabamos de ler, então, Lucas fala isso: e para que nós possamos receber a herança que estão entre os que são santificados pela fé em mim. Só pode receber herança quem faz parte da família. Portanto, Cristo nos liberta, Ele nos resgata para que nós possamos fazer parte da família. E em Efésios capítulo 5, versículo 8 diz o seguinte: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como os filhos na luz. Portanto, a primeira razão que eu posso entender e eu posso crer que Jesus é mais que o suficiente para mim é porque Ele me resgatou. Mas não foi apenas um resgate, como alguém que um dia de sol vai à praia, mergulha e talvez corre o risco de ir ali perder a sua vida, começa a se afogar e alguém entra, resgata essa pessoa. Eu não estou falando desse tipo de resgate. Eu não estou falando de um resgate que foi um mero resgate. Que isso, pastor? Mas a minha vida estava em jogo. Sim, mas você vai morrer algum tempo. Se não for de afogamento, vai ter alguma outra causa que vai levar à sua vida. Eu e você vamos morrer. Ou você achou que não? Todos nós vamos morrer. Mas o resgate que Cristo tem para nós é um resgate diferente. Totalmente diferente. E essa é a segunda, então, a razão que eu posso crer e confiar que Jesus é mais que o suficiente do que tudo que eu preciso. Porque nele temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. É o que diz o versículo de número 14. Jesus é mais que suficiente porque Ele me resgatou, mas porque não só me resgatou, mas Ele também me redimiu. É como alguém que chega para, como eu falei, nós cometemos um delito, somos culpados por esse delito, fomos condenados, estamos presos. E Jesus agora, como advogado, Ele chega e fala: olha só, Ele entra ali com habeas corpus, e esse habeas corpus ali foi Jesus Cristo crucificado, e Ele fala o seguinte: agora você pode liberar Ele porque a conta está paga. Ele vai pagar a pena. Faltam quantos anos? Ele paga. Jesus Cristo pagou. E aí agora você sai, você é liberado, mas não é apenas liberado. Bem, no nosso mundo normal, se você é condenado, você paga uma pena, quando você sai, bem, agora você está livre, mas há uma ficha a seu respeito. Olha, você foi preso em tal ano, você fez isso. Mas quando o apóstolo Paulo fala que nele temos a redenção, ele apagou aquela ficha suja que tinha a nosso respeito e nos tornou então ficha limpa. Agora você é ficha limpa, assim como aqueles que estão no governo, poucos são ficha limpa, eu e você em Cristo podemos ser ficha limpa. Ele nos redimiu, a saber, o perdão dos nossos pecados. Ele não achou que nós não somos culpados, mas Ele se colocou no nosso lugar. Ele se fez castigo e recebeu o castigo por nós. A redenção que eu e você podemos ter é o perdão dos nossos pecados. E o perdão é algo interessante.
Perdão só é perdão, e nós já aprendemos isso aqui, porque o outro não merece. Eu só posso perdoar o outro justamente porque o outro não merece. Se o perdão fosse algo merecido, como às vezes nós falamos, pastor, mas eu não tem como perdoar fulano. Fulano não merece o meu perdão. É justamente por ele não merecer que perdão é perdão. Se a pessoa merecesse, se você não desse, era uma dívida, não era o perdão. Mas o que nós temos que exercitar é o perdão. É isso que Deus exercita com cada um de nós, é o perdão. Ele não tem nenhuma obrigação de nos perdoar, mas Ele escolhe deliberadamente perdoar a mim e a você. E a Bíblia então vai nos dizer em Romanos 8, versículo 33 e 34. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele nos justifica, Ele morre em nosso lugar, Ele ressuscita e Ele intercede por nós. Ele faz tudo. Se tivéssemos que falar no jargão popular, é barba, cabelo e bigode, irmãos. Deus faz tudo. Nós não precisamos fazer nada, porque Ele fez tudo na cruz do Calvário por mim e por você. Romanos capítulo 8, versículo 1 também diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há mais condenação? Porque a ficha que havia contra mim, contra você, ela foi apagada, ela foi rasgada. No sistema que entra lá para pegar, lá bota o seu CPF, diz o seguinte: ficha limpa, não tem nada. Não há nada que possa ser colocado, não há nenhuma acusação contra mim e contra você, se nós estivermos em Cristo. E aí, quando nós aprendemos aqui também, quando eu digo uma coisa, eu digo mais que uma. Quando eu digo que não há acusação para aqueles que estão em Cristo, eu também digo o seguinte: se você não está em Cristo, há todo tipo de acusação sobre a sua vida. E esse texto aqui, queridos, é muito importante, porque talvez aquele maior acusador, e olha, isso é importante, talvez o maior acusador da nossa vida não seja o Satanás, seja nós mesmos. Porque o perdão do qual aqui a palavra de Deus nos fala, que nós temos, que é a redenção dos nossos pecados, que é o perdão. Bem, esse perdão, às vezes nós não conseguimos desfrutar o perdão de Deus, porque às vezes nós mesmos não conseguimos nos perdoar. Mas eu fiz isso com meu filho. Mas eu fiz isso, eu agi assim, eu não consigo me perdoar. E aí, querido, nós começamos a alimentar os nossos corações um sentimento de culpa, um sentimento de medo. E a Bíblia também nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós precisamos aprender a perdoar. Talvez a sua maior dificuldade não seja de perdoar o outro, mas seja de perdoar você mesmo. E às vezes essa forma de não perdoar, ou a incapacidade do auto-perdão, de entender que nós, para desfrutarmos do perdão de Cristo, eu também preciso me perdoar daquilo que eu fiz. Às vezes ela faz com que a gente comece a submeter algumas coisas que são desnecessárias. Vou te dar um exemplo claro. Um pai que é ausente na criação do seu filho, foi ausente por muito tempo, e isso é algo de praxe, os irmãos veem isso é algo simples de ver, talvez na sua família aconteça. Aquele pai que, enquanto ali esteve com o seu filho, não esteve com o seu filho, não deu atenção, não cuidou, não acompanhou, e agora o filho cresce, constitui a sua família, e agora ele tem um neto. Como é que é a relação desse pai com o neto? Ele começa a fazer tudo o que ele não fez com o filho e com o neto. E o que é isso? Queridos, é de fato uma lição aprendida. Ele verificou aonde ele errou e ele tenta não repetir esse erro. Mas às vezes nós fazemos isso baseado na culpa. Já que eu não fiz isso com meu filho, eu vou fazer isso com meu neto. Aí vai para o outro extremo. Se no um você era ausente, não estava ali presente, no outro você começa a criar um monstro, porque você começa a mimar demais. Mas às vezes nós, sem perceber, então, agimos porque não temos a capacidade de perceber que às vezes aquilo que nos move é a culpa. A culpa de não ter feito e não entendimento. Olha, eu errei aqui e não devo errar novamente. Agora o que me move é o entendimento renovado. Não é uma culpa presente e constante a todo momento. Mas a palavra de Deus também nos diz então em João 8,36: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Livres. Limpos, perdoados e livres. O que te aprisiona? Ou o que tem te aprisionado? Muitas são as nossas prisões do dia de hoje, mas todas elas têm uma única origem. Seja o nome que você queira dar para a sua prisão ou para aquilo que te aprisiona, mas a origem
das nossas cadeias, daquilo que por vezes tenta nos aprisionar, o nome disso é pecado. Talvez você ainda não consiga entender, mas eu não peco, eu sou uma pessoa muito boa. E aí eu quero esclarecer para você e te perguntar o seguinte: se você teve essa experiência, ali uma criança recém-nascida, não sabe falar, não sabe nem o que está acontecendo no mundo, só sabe gesticular, mas me parece que ela já tem a compreensão que é o seguinte: se ela chorar, você vai lá, dá uma mamadeira, você dá lá uma chupeta, você faz um agrado, aí você sai. Passou um tempo, ela começa a chorar, você fala assim: não, mas eu já dei a chupeta, já dei a mamadeira, não vou fazer isso de novo não. Mas ela continua chorando muito, e aí a sua paciência também começa a ir embora. Aí você vai lá, dá lá a mamadeira, dá a chupeta, e o que acontece com a criança? Ela para. Por que disso? Será que é só uma necessidade? Será que ela só tinha necessidade? Não, é porque nós mesmos, mesmo a criança, ela já nasce, querido. Isso é uma palavra, é uma verdade bíblica. Nós já nascemos pecadores. Ou você ensinou seu filho a mentir? Algum pai aqui ensinou o filho a mentir? Algum pai aqui ensinou o filho a fazer malcriação? E por que ele faz? Porque o pecado que habita em você também habita nele. E a liberdade que você precisa, ele também precisa. Por isso que é muito importante o momento que nós tivemos aqui, quando a família entende a importância, ainda que simbólica, de apresentar um filho a Deus. Mas como eu disse aqui, aproveito para repetir, muito mais do que apresentar os nossos filhos a Deus, a nossa família a Deus, a nossa vida a Deus, nós precisamos continuamente ser apresentados a Deus também e Deus a nós. Não adianta nós acharmos que basta estar aqui num domingo à noite, ou num domingo pela manhã, ou numa quarta-feira. Um relacionamento, assim como um relacionamento de amizade, assim como um relacionamento marido e mulher, ele se constrói com o tempo. Ele requer encontro constante e não alguns momentos. Ninguém casa com uma pessoa que combina assim: não, vamos nos encontrar uma vez ao mês e depois a gente vai casar. Isso está fadado ao fracasso, porque você não conhece outra pessoa e ela não te conhece. Relacionamento requer intimidade, intimidade requer proximidade. E a palavra então também nos diz em Atos 20, 28: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Se há, e de fato há muitos textos que mexem comigo na Bíblia, mas se há um que me faz tremer e temer é esse. Porque nesse texto aqui fala sobre a minha responsabilidade enquanto pastor, enquanto líder, não apenas minha, mas todo aquele que entende que foi chamado para liderar na casa de Deus e abençoar outras pessoas. Nós precisamos entender que nós estamos lidando com pessoas que foram compradas pelo próprio sangue de Jesus. Se você está aqui nessa noite, você foi comprado pelo sangue de Jesus, ainda que você não reconheça isso, ainda que você não entenda e não queira aceitar. E é justamente esse entendimento que nos leva, enquanto servos de Deus, a caminhar mais uma milha. Olha para aquela pessoa ali, mas aquela pessoa é chata, aquela pessoa, ela é faladeira, ela é fofoqueira, ela é mentirosa, ela é ardilosa. Ela pode dizer tudo, mas ela também é comprada com o sangue de Jesus Cristo. E ela precisa entender isso. Quando eu olho para a vida do outro e não vejo apenas os defeitos dele, ou consigo enxergar além dos defeitos dele, e consigo enxergar Jesus Cristo na vida dele, isso me dá paciência, perseverança, isso me dá esperança para continuar caminhando junto e investindo nessa vida. E quantas vezes a gente quer desistir do outro? Para fulano não tem mais jeito. Querido, quando você diz que uma pessoa não tem mais jeito, você não está dizendo que ela não tem jeito, você está dizendo que o sacrifício de Jesus Cristo, ele foi insuficiente. Há jeito para todo tipo de pessoa, a começar por mim e por você, porque você acha que é muito bom? Se a sua vida fosse passada aqui no telão agora, projeção da sua semana, o que seu WhatsApp diria sobre você? O que seus pensamentos diriam sobre você? Será que você é tão bom assim? Será que de fato, como às vezes nós gostamos de falar, minha vida é um livro aberto? Será que é? Será que é? Ou será que você seleciona algumas páginas para que os outros leiam? Mas a palavra então também continua nos dizendo, em 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua vazia maneira de viver, transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Esse texto é formidável. Cristo
como diz aqui em Colossenses, nele nós temos a redenção dos nossos pecados, nós temos o perdão dos nossos pecados, mas isso só foi possível, não é porque ele chegou lá com uma mala de dinheiro, e mala de dinheiro está na moda, né? Mala de dinheiro a gente vê toda hora na televisão, mas ele chegou com a mala de dinheiro aqui, ó, está pago. Não foi isso, não foi assim. Deixa eu perguntar para você, não precisa me responder, até porque se você me responder essa pergunta, me dando um preço, aí eu quero marcar um gabinete com você para a gente conversar. Mas quanto vale a vida do seu filho para você? Quanto vale a vida de um filho? Quanto vale a vida da sua esposa? Olha, pastor, me dá aqui R$1, eu não aguento esse miserável do meu marido. Se me der R$1, você pode levar ele. Se está nessa situação, irmão, vamos conversar. Mas, acredito eu que você diria, não tem valor. Ou até você diria, talvez ela não entenderia, né? Olha, meu marido não vale nada. Mas ele não vale nada porque ele é ruim, não. É porque não tem preço que pague a companhia dele ou a vida dele. Mas de fato há um preço. Mas não é o preço de coisas materiais. Não é ouro nem a prata. É Jesus Cristo na cruz do Calvário. O nosso preço, o preço da nossa liberdade, custou a vida de Cristo. E é interessante esse versículo da palavra, porque nos mostra aqui, inclusive, que nós invertemos as ordens. Se eu entendo que Cristo me comprou com um alto preço e a sua vida, eu começo então a valorizar o seu sacrifício e eu passo agora a viver para Ele em gratidão. Mas olha como nós somos ingratos. Cristo nos liberta, nos redime com o seu sangue e agora nós vivemos correndo atrás de quê? Justamente de ouro e de prata. A nossa corrida é sobre isso, irmãos. Às vezes nossa vida se resume a isso. Correr, correr, correr para não chegar a lugar nenhum. Acumular, acumular, acumular para não ter nada no final das contas. Invertemos, e olha como o texto é precioso, porque diz o seguinte: isso foi transmitido por quem? Pelos seus antepassados. O ensino que começa errado em casa. É um pai que é uma família que está na igreja, mas é uma família que não é igreja em casa. Que entende que transmitir o conhecimento ao filho é tão somente trazer a criança aqui, e como nós fazemos aqui, colocamos as mãos aqui nas crianças, oramos por elas, mas em casa, o que você ensina para o seu filho? Qual momento você, enquanto família, você se reúne para ler a palavra? Você, marido, qual o momento que você senta para orar pela sua esposa? Ou você ora pela sua esposa? E você, esposa, você tem orado pelo seu marido? E aí eu faço a pergunta, afinal de contas, quem não tem jeito? É você que diz que ele não tem jeito, mas não ora por ele? Ou é ele que está vivendo talvez uma vida que está longe de Deus e longe de tudo aquilo que Deus tem para nós? Portanto, esta é a segunda razão. Mas a terceira razão, então, que nós podemos entender que Cristo é mais que suficiente para cada um de nós, é porque o versículo 15 nos diz o seguinte: porque Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Esta é a terceira razão de que Cristo é mais que suficiente para cada um de nós. E é interessante que Paulo fala aqui, inspirado pelo Espírito Santo, diz, olha, Cristo é a imagem do Deus invisível. Qual a imagem de Deus? Ninguém sabe, a imagem de Deus ela é invisível. Mas essa imagem todo mundo sabe. Ué, como assim? Ninguém sabe, mas todo mundo sabe. Porque Cristo é a imagem de Deus. Embora Deus seja invisível, Cristo é visível para nós. E nós temos a necessidade, irmãos, de ter ou de materializar algumas coisas. Até mesmo a nossa fé. Por que às vezes há algumas pessoas que se aproveitam dos irmãos e chegam assim, olha, eu vou dar para você aqui a água ungida. Se você comprar essa água aqui, você nunca mais terá sede, a sua vida vai... Se você botar na televisão, vai acontecer um milagre. E por que as pessoas vão atrás disso? Porque elas querem até a necessidade de ter algo palpável, de ver, de tocar. Aquilo que às vezes nós falamos de Tomé, quando, ao encontrar Cristo ressurreto, fala assim, olha, eu só acredito se eu ver, se eu colocar a mão aí, só acredito vendo. Às vezes nós criticamos ele, mas somos iguaizinhos. Você às vezes só acredita quando você passa por uma dificuldade e tudo que te sobra é a fé em Cristo. Mas para aquele que sobra apenas a fé em Cristo, agora sobrou tudo. E às vezes Deus tem que tirar aquilo que você acha que é tudo, para que você perceba que aquilo que você achava que era tudo não era nada. E aquilo que você tratava como nada, agora é tudo. Jesus Cristo. A companhia de Jesus Cristo. O amor, a atenção, o afeto, aquilo que somente Cristo pode dar para cada um de nós.
João capítulo 1, versículo 18 diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Se há uma forma de nós enxergarmos a Deus, é enxergarmos a Deus através de Cristo. Então, pastor, como nós vemos Cristo? Bem, nós vemos Cristo quando nós nos relacionamos com a sua palavra. João 14, 9 também diz o seguinte: Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode me dizer, mostra-nos o Pai? Deus está presente conosco a todos os instantes. A grande questão é se nós sabemos reconhecer isso. Às vezes nós agimos como Filipe. Andamos tanto tempo próximos de Deus, mas não conseguimos reconhecer Deus tão próximo de cada um de nós. O autor de Hebreus também coloca o seguinte no capítulo 1, versículo 3: o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Deixa eu falar uma coisa para você que é importante. Por que Jesus é mais que suficiente? Porque Jesus, ele é a imagem, é a expressão exata de Deus. E às vezes nós queremos limitar o conceito de Jesus Cristo. Alguns, e acredito que a maior parte das pessoas não tem nenhum problema com Jesus Cristo. Tem problema com a igreja. Mas com Cristo, via de regra, muita gente aceita a Cristo, mas tem dificuldade de aceitar a igreja. E com algumas razões, né? Nós damos essas razões. Mas a questão não é essa. Mas às vezes nós aceitamos o Cristo, mas não aceitamos o Cristo que a Bíblia nos coloca. E deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não é um cara legal. Jesus não é só um cara legal. Quem é Jesus? Jesus foi um cara legal, como alguns falam. Foi alguém do bem. Ou alguns ainda, com uma outra filosofia, totalmente diferente da nossa. Jesus foi apenas um profeta. Bem, é o que o islamismo prega. Bem, não, ele foi apenas um profeta. Ou outros vão falar, não, ele foi um espírito evoluído. Ele não foi um espírito evoluído, ele não é um cara legal, ele não é apenas um exemplo. Jesus Cristo é Deus. Esta é a verdade bíblica. E Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz o seguinte: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo é Deus, nem mais nem menos. 100% homem e 100% Deus. Não adianta você querer seguir a Deus como quem segue um cara legal. Você precisa seguir a Deus como o Senhor e Salvador da sua vida. Do contrário, a sua vida será uma constante vida de busca por aquilo que é suficiente, mas vivendo de uma maneira totalmente insuficiente. A quarta razão que eu quero destacar com você pela qual nós podemos crer que Jesus Cristo é mais que suficiente para cada um de nós é o seguinte, que se encontra no versículo de número 16: porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, e todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Falamos sobre isso no último domingo. Propósito. A maior necessidade que nós temos é descobrir o nosso propósito. Só descobrimos o nosso propósito quando nós perguntamos e paramos um tempo para buscar em Deus, que é o nosso Criador, entendemos que Ele é o nosso Criador e perguntamos a Ele: Senhor, para que eu estou aqui? E a resposta dele é justamente essa: estamos aqui por Ele e para Ele. E se não for assim, nossa vida não tem razão para existir. A nossa vida é uma vida literalmente sem sentido. Deus criou todas as coisas. Isso aqui é importante, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você, para que você entenda. Às vezes nós, como eu falei aqui, temos a mania de atribuir algumas coisas ao diabo. O diabo não cria nada. Ele mesmo foi uma criatura desobediente. Ele não tem poder para criar nada. Deus tem poder para criar tudo. Tanto as coisas que nós podemos ver, como aquela que você não pode ver. Você ama alguém? Acredito que sim. Quem criou o amor que você não vê? Deus. É isso que Colossenses nos fala. Você sente amizade, afeto por alguém? Sim. Quem criou isso? Deus. Você sente esperança? Você tem esperança? Alguém aqui já viu esperança? Eu não estou falando daquele bichinho não, irmãos. Mas ninguém viu esperança, porque esperança é algo abstrato. Você não coloca a mão na esperança. Mas nós podemos ver essa esperança quando olhamos para a pessoa de Cristo. Salmo, capítulo 19, versículo 1 diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos.
Eu não sei se você já se pegou ou teve algum momento assim, onde você parou e você começa a contemplar a natureza, começa a contemplar uma paisagem, ainda que na televisão você fala assim, nossa, como isso pode ser tão bonito assim, como isso pode ser tão belo? E algumas pessoas querem colocar pra gente que isso foi obra do acaso, uma explosão e aconteceu tudo. Bem, pode ser, não descarta essa possibilidade, mas a pergunta continua, mas quem causou a explosão? Nós precisamos ter uma causa raiz, e essa causa raiz nós só encontramos em Deus. A ciência não consegue explicar e não conseguirá explicar a criação do homem enquanto não se voltar para o Criador. E eles já se voltaram. Hoje a teoria mais aceita, ao contrário do que a gente acha, às vezes, né? A teoria da evolução não é essa, mas a teoria. Agora é um nome bonito. Design inteligente. É que alguém, um ser supremo, uma força, uma energia, aí dá um nome bonitinho, mas o nome nós já sabemos, é Deus, criou isso. A própria ciência já começa a entender isso. E às vezes você é cabeça dura e não consegue entender isso. Eu e você às vezes somos cabeça dura e não conseguimos entender isso. Que Deus nos criou. E que assim como a natureza declara e proclama a glória de Deus, assim somos nós também. Apocalipse capítulo 5, versículo 13, nos diz o seguinte: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam, aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. E olha quem declara isso. Bem, todas as criaturas existentes e com tudo o que neles há. No final, todos terão que declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, essa oportunidade, ela é nos dada hoje. Cristo é mais que suficiente, porque nele tudo foi criado e foi criado para Ele. E nós precisamos então, assim como o texto nos diz, fazer como foi feito aqui. Aqueles que estão sentados no trono e ao Cordeiro sejam louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Fazer todas as coisas como se fizesse para Deus. Ser um bom funcionário como se fosse para Deus. Se você é um bom estudante, você não tem que ser o melhor estudante, porque sendo o melhor estudante você vai ter um bom emprego. Você tem que ser um bom estudante, porque sendo um bom estudante você tem a capacidade de testemunhar quem Deus é. E às vezes, até mesmo aqui na igreja, nós ensinamos para as nossas crianças, para os nossos meninos errados. Olha, estude para ter uma boa profissão. Não é isso, é estude para ser um bom missionário. Porque quando você é bom naquilo que você faz, as pessoas vão perguntar, por que você é bom naquilo que você faz? Porque eu sigo a Jesus, e Jesus é um Deus de excelência, Ele requer o melhor, então eu faço o melhor. Entende, irmãos, como o nosso conceito precisa mudar? A nossa forma de agir e de pensar tem que ser toda pautada para a honra e glória de Deus. É simples. E às vezes a gente é um mau funcionário, chega atrasado, não tem compromisso, faz tudo de qualquer jeito, aí começa a sofrer ali uma repreensão do seu chefe, aí começa, como um bom crente, o inimigo está furioso. Está rindo que você já falou isso, né? O inimigo está furioso. Quem está furioso é você, querido. Ou sem vergonha, me perdoa a expressão, mas o sem vergonha é você. Você faz as coisas erradas, não faz do jeito certo, chega atrasado, faz de qualquer jeito, e quer o quê? Quer que ele bata a palma para você? Olha, pelo contrário. Por que hoje às vezes tem dificuldade? E eu falo isso, irmão, eu tenho dificuldade. Ainda mais quando o sujeito chega para mim assim, não, vamos fazer o serviço porque eu sou crente. Eu falei, ih, rapaz, se for igual a mim, os que eu conheço, vai dar ruim. Não é? Só que nós, sem perceber, distorcemos tudo que a palavra de Deus nos ensina. Hoje, nós como cristãos, somos vistos como pessoas ignorantes. Pessoas que são desprovidas de todo tipo de conhecimento. E esquecemos que a nossa história, a história do mundo, ela é pautada no Evangelho. As grandes universidades que existem hoje, Harvard é uma delas lá nos Estados Unidos, ela foi fundada por cristãos. Ela foi fundada por cristãos. Hoje as potências do mundo, as grandes potências, só são potências porque quando houve a Reforma Protestante, a primeira coisa que aconteceu na Reforma Protestante, quando o controle da Bíblia, das Sagradas Escrituras ficava na mão de um clero, na mão ali da pessoa que era líder da igreja, a primeira coisa que a Reforma Protestante foi o seguinte, olha, nós vamos traduzir a palavra de Deus que estava lá no latim, para a língua que as pessoas possam ler. Traduziu. Agora, beleza. Traduziu lá para a língua que todo mundo possa ler. Só que teve outro problema. Agora você tem a Bíblia que todo mundo pode ler. Mas quem que sabe ler?
só sabia ler quem era o líder da igreja. E aí o que acontece na reforma? Então agora nós precisamos investir em educação para que o povo possa ler. Consegue observar o que o evangelho faz? O que o evangelho fez? Tudo. Nos buscou e nos ofereceu todos os recursos necessários para sermos bons em tudo. Não para nossa honra, mas para a honra e glória de Deus. Mas o quinto, então, e último motivo que eu quero destacar com você, pelo qual Jesus Cristo é mais que suficiente. Versículo 17 nos diz o seguinte: porque Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Porque Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha só. Aquilo que não está em Deus não tem vida. E é por isso que, como nós falamos lá na primeira razão, vai dizer que quando nós estamos no pecado, nós estamos mortos. Porque aquilo que não existe em Deus, para Deus e por Deus, não tem uma razão pela qual viver. Na verdade, não vive, sobrevive. E às vezes nós estamos assim, não temos vida, mas estamos aqui sobrevivendo. Fulano, como é que você está? Estou sobrevivendo. Como é que você está? Estou indo. Meu irmão, misericórdia, para com isso. Você está em Cristo? Então você está vivendo. Você tem vida. E Atos capítulo 17, versículo 25 nos diz o seguinte: Ele não é servido por mão de homens, como necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. E olha o que o texto diz. Deus faz o que faz por nós, não é porque Ele precisa. Olha o que o texto diz. Ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de alguma coisa. Deus, e é um jargão e de fato é uma verdade, Deus sem nós, irmãos, Ele continua sendo Deus. E a canção diz isso, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Agora, você sem Deus, eu e você sem Deus não somos nada. Eu e você sem Deus não somos nada. E por que não somos nada? E o texto diz, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Você escolheu o dia que você nascer? Você escolheu o seu nome? Você escolheu o dia que você vai morrer? A não ser que você tenha uma alta tendência suicida, e se tiver, então nós vamos conversar, me procure. Bem, exceto você não escolhe o dia que você vai morrer. Mas basta Deus falar e tirar o sopro, o fôlego da vida, e eu e você, se estivermos em Cristo, sim, passaremos dessa para melhor. Não estando em Cristo, eu quero te dizer que você passou dessa para uma não tão boa. Mas hoje ainda você também tem a escolha de que vida você quer viver, ou se você quer viver, ou se você quer sobreviver. Atos 17, 28 não nos diz o seguinte: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também nós somos descendência dele. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Se você quer desfrutar da verdadeira vida, você precisa entender, reconhecer, aceitar e convidar para a sua vida Jesus Cristo. Podemos falar de tantas outras coisas aqui. Talvez você tenha, sim, uma série de outras necessidades. Mas eu quero aqui te dizer que a maior necessidade que eu e você temos é de Jesus Cristo. Se nós não tivermos Jesus, nós não temos nada. Agora, se nós tivermos Jesus Cristo, pode nos faltar tudo, porque o tudo é nada. Porque Cristo, então, agora se torna tudo na nossa vida. Eu não estou oferecendo para você, nessa noite, uma proposta de seguir regras. Eu estou oferecendo para você, nessa noite, a oportunidade de desfrutar de um relacionamento que tem poder para mudar por completo a sua vida. Há uma frase que vai aparecer aqui na projeção, e mais uma frase do reverendo Hernani Dias Lopes, onde diz o seguinte: a igreja é a comunidade dos perdoados. Só gente perdoada pode entrar nos céus. Os céus não é o lugar onde pessoas boas entram. É onde pessoas redimidas pelo sangue de Cristo podem entrar. Não porque são boas, mas porque Jesus morreu no nosso lugar. A igreja é a comunidade dos perdoados. Só gente perdoada pode entrar nos céus. Por que o perdão é um requisito? Porque o pecado é uma realidade. Nós erramos. Todos nós erramos. E por isso necessitamos do perdão. E portanto, nessa noite eu quero convidar você, nesse exato momento, a refletir. Se você que já diz ser, ou diz ser um cristão, se você tem vivido como se Cristo fosse mais que suficiente para você.
ou se ele fosse apenas um paliativo. Não está bem, eu vou na igreja. Não está legal, eu vou na igreja. Ou eu quero fazer uma média com Deus, aí eu vou na igreja, vou num culto. Você está tratando Deus como um acessório, como um objeto, como algo opcional. Mas eu quero te dizer que Deus trata e quer tratar comigo e com você nessa relação como se ele fosse algo essencial. Deus não é uma opção, queridos. Deus é tudo que nós precisamos. E será que você tem tratado assim? Talvez você entrou aqui nessa noite e você talvez não tenha um relacionamento, ou não tinha até então um relacionamento com Cristo. E você estava aprisionado até esse momento no pecado. E talvez ainda enquanto eu estou falando aqui, coisas estão vindo à sua mente dizendo o seguinte: olha, você não merece. Você não pode. Olha, você é muito ruim. Isso não é para você não, porque olha, para você não tem perdão. A única verdade nisso é que você não merece, nem eu. E por isso, isso é graça. Favor imerecido de Deus por nós. Mas sim, tem jeito para cada um de nós. Deus sabe daquilo que nós cometemos, irmãos. Ele sabe daquilo que te aprisiona. Mas ainda assim, Ele ama a mim e a você. E o que Ele oferece para mim e para você nessa noite, a todo instante, é o perdão pelos pecados. Mas pastor, e se eu desfrutar agora desse relacionamento, eu sou perdoado, agora eu viro filho de Deus, mas eu não vou continuar errando? Vai. Mas deixa eu perguntar para você, quando o seu filho erra, ele deixa de ser seu filho? Não. Ele fica distante, mas ele não deixa de ser seu filho. O que Deus quer nos dar é uma filiação. E quando você errar, o perdão já estará disponível para mim e para você. E é por isso que nós podemos dar graças a Deus pelo sacrifício que Ele realizou por cada um de nós. Enquanto você está aí orando, eu quero te fazer um desafio. E que não é tanto um desafio, porque se nós temos algo bom para oferecer, não é difícil aceitar aquilo que é bom. É difícil aceitar aquilo que é ruim. E o que nós estamos oferecendo aqui é excelente. O que nós estamos aqui colocando é o que um dia foi colocado para nós. A chance de você ter uma vida diferente em Cristo. E se você entendeu que Jesus Cristo é mais que suficiente, se você entendeu que é dele que você precisa, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. E eu vou estar orando por você. E à medida que você for se colocando de pé, amém, amém. É um gesto no qual você fala assim: Senhor, eu entendo, eu reconheço e eu quero que o Senhor de fato seja mais que suficiente na minha vida. Amém, amém. Quando nós nos colocamos de pé, no nosso íntimo nós nos prostramos perante a majestade, perante a soberania de Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, por cada vida, Deus, que está de pé, Deus, nesse momento, mas que na sua alma, no seu espírito, Deus, está prostrada perante Ti. Num gesto, ó Pai, de reverência, de reconhecimento, de que só o Senhor nos basta, que é só a Tua graça, a Tua palavra, o Seu cuidado por nós nos basta, Deus. Deus, seja qual for, Deus, a adversidade, a situação que a Tua igreja, Deus, que as pessoas que estão se levantando, Deus, estejam vivenciando, Pai, que elas possam a partir dessa noite, ou através dessa noite, continuar ou começar a confiar cada vez mais e mais em Ti, Deus. Porque nós entendemos, Deus, que aquilo que o Senhor tem preparado para nós, nenhum olho ouviu, nem ouvido ouviu, o que Deus tem preparado para aqueles que reconhecem que Ele é mais que suficiente e que o amam. Deus, o Teu povo aqui está, Pai. Cuida das suas, agora das outras necessidades, porque a maior necessidade o Teu povo já reconheceu, que é a necessidade de caminhar contigo. E como foi dito através da Sua palavra, é o Senhor que nos dá a vida, o fôlego e as demais coisas. Portanto, Deus, reconhecemos que precisamos do Senhor em nossos corações e Te pedimos agora que o Senhor continue a prover, a providenciar as demais coisas. E que saiamos nessa noite aqui, Deus, transformados pela Tua palavra, pela Tua presença e entendendo as razões pelo qual o Senhor é suficiente para nós, ó Pai. Pai, não haja aqui no nosso meio nenhum sentimento de culpa, nenhuma autoacusação ou acusação por parte do inimigo, mas que haja nessa hora, Deus, de fato,
a experiência genuína do Teu perdão, Deus. O perdão que o Senhor nos dá e que a Tua palavra nos diz que o Senhor pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. E o Senhor limpa a nossa ficha, porque o Senhor limpa a nossa vida, porque o Senhor limpa a nossa mente, porque o Senhor limpa o nosso coração, Pai. Continua a nos transformar pela Tua palavra, de glória em glória, para a honra e para a glória do Teu nome, para todos sempre. Amém e amém.